Pai, Tua presença nesse lugar, ela é real. Precisamos da Tua presença. Esse ajuntamento, ele não tem sentido sem a Tua presença, Senhor. Nosso coração está inclinado a Te adorar, independente das circunstâncias, da dificuldade, dos desafios que temos. Ó Senhor, nós queremos Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te bendizer. Senhor, que a Tua palavra, ela possa abençoar vidas aqui nessa noite, assim como tem abençoado durante os séculos dos séculos, porque a Tua palavra, ela é de eternidade a eternidade, Senhor. Senhor, aquieta nosso coração, a ponto do nosso coração se tornar uma terra fértil, para que a semente da Tua palavra possa crescer 30 a 60 e assim por um. Eu oro no nome de Jesus, nome mais lindo, mais poderoso da terra. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Meu desejo é que a palavra do Senhor te alcance, transforme o teu coração, transforme a tua vida, acenda uma luz dentro de você e nunca mais apague essa luz. Que seja a luz, que seja a lâmpada para os seus pés, que ela possa discernir os pensamentos, os propósitos do teu coração, do meu coração. Amém? 1 Reis capítulo 17, abra a tua Bíblia, liga a tua Bíblia. 1 Reis capítulo 17. Primeira Reis capítulo 17 é um capítulo muito conhecido, uma história muito conhecida. Há um tempo Deus tem falado comigo em cima desses versículos. Tenho escrito, me debruçado nesse texto há algum tempo e espero que ela te alcance assim como me alcançou. A partir do versículo 8, é um capítulo longo. Não vou ler o capítulo inteiro, vou ler alguns versículos para você entender aonde eu quero chegar. Espero ser claro e objetivo nessa noite. Versículo 8, todo mundo achou? Diz amém. Amém? Versículo 8, capítulo 17, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor. A ele que ele está se referindo aqui ao profeta Elias. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que ordenei uma mulher, uma viúva, que te sustentasse. Então ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Eu queria trazer uma narrativa como pano de fundo desses versículos, desse contexto histórico, a qual essa mulher, uma viúva, um profeta e um povo, o povo escolhido, o povo de Israel. O contexto histórico desse capítulo aponta para um tempo difícil sobre Israel. As condições morais, sociais, espirituais eram devastadoras. Uma nação escolhida como menina dos olhos de Deus, uma nação premiada para ser porta-voz
de Deus aqui na terra estava corrompida e entregue à idolatria. O governo de Israel estava maculado. Um rei fraco, desviado, era o líder máximo dessa nação. Ele escolheu como esposa, e de forma ilícita, uma princesa fenícia chamada Jezabel, uma mulher endemoniada, matadora de profeta, idólatra, que no livro de Apocalipse capítulo 2, ela é comparada a um sistema caído. Então o contexto histórico de Israel não era favorável. Uma nação que tinha tudo para dar certo, tinha um Deus todo-poderoso, tinha a bênção desse Deus todo-poderoso, tinha uma promessa clara e evidente de Deus, mas as escolhas dos seus governantes levaram Israel a um caos. O ano se refere basicamente a 900 anos antes de Cristo. Uma nação que tinha um propósito, uma bênção de Deus, para ser vanguarda das nações, para ser referência das nações. Por conta da sua idolatria e da sua condição espiritual, ela viveu um caos. No meio dessa realidade, Deus levanta um profeta que até então a Bíblia não tinha feito qualquer menção. Elias, o tesbita, um homem exótico, de hábitos nada convencionais. Eu entendo com isso que Deus tem um propósito para manifestar cada coisa debaixo da terra. Deus tem o tempo de manifestar a vontade dele na minha e na tua vida. O tempo de Deus, ele chega para todos nós. O que compete a nós fazer é seguir o conselho do apóstolo Paulo em Gálatas 6, quando ele fala: e não vos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo devido colheremos. Israel vivia um caos. Deus levanta um profeta com uma palavra forte, de fome, de seca, de caos sobre Israel. E no meio desse contexto, Deus manda Elias buscar uma caverna, e durante 3 anos ele fica dentro dessa caverna, ouvindo Deus, bebendo uma água que tinha no rio de Quirete, sendo alimentado por corvos. Mas aquele tempo foi necessário para que Deus formasse a veia profética de um homem chamado Elias. Deus libera uma palavra de juízo sobre Israel. Um tempo de fome estava por vir, um tempo de calamidades, de escassez. Uma nuvem negra veio sobre a nação que deveria ser a vanguarda das nações do mundo antigo. Uma nação escolhida que Deus tinha abençoado, e que Deus derramou a tal promessa que abençoaria os que a abençoassem e amaldiçoaria os que a amaldiçoassem. Se nós fôssemos fazer um paralelo da nação de Israel com muitas vidas que estão aqui nessa noite, encontraria muitas semelhanças. É possível que você tenha uma promessa clara de Deus. É possível que Deus, desde o ventre da tua mãe, tenha te abençoado a ponto de ter um chamado na tua vida, de derramar uma promessa sobre a tua vida. Mas as suas escolhas, as nossas escolhas, nos desviaram do propósito eterno de Deus, nos desviaram de Deus. E por conta disso, a calamidade, o caos, as necessidades estão vindo sobre você. E talvez tu se encontre nessa noite com o coração aflito, angustiado, perplexo, sem saber qual será o dia de amanhã. Mas eu creio que assim como Elias foi uma voz de Deus naquele tempo para aquela nação, Deus tem uma palavra para você nessa noite, para mudar a tua vida, mudar o teu coração e mudar o rumo da tua história. Deus estabeleceu princípios dos quais podemos compará-lo
há um trilho de trem, que se andamos nele, vamos acertar o alvo, vamos andar segundo a sua vontade. E alguém que anda na vontade de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos os alcançam. Não precisa você correr atrás das bênçãos, as bênçãos, elas alcançam você. No meio de todo esse contexto, aparece um personagem inusitado, uma viúva que tinha apenas um filho, uma única herança. Seu marido já tinha a deixado, a fome já estava às portas. Talvez em sua mente uma voz dizia: chegou o seu fim. Mas até Deus dizer que acabou, não podemos dizer que acabou. Aos olhos humanos, era chegado o fim daquela viúva, mas aos olhos de Deus, ela experimentaria um tempo de milagres tão profundo na sua vida como nunca antes. O caos pode ser uma oportunidade para vivermos o sobrenatural de Deus. Eu tinha um mês de convertido, vivia uma crise muito grande, recém saído do mundo das drogas, estava vivendo aquele mês dos sonhos, mas um dia mau veio para mim, e eu vivi uma semana muito ruim. Tinha pecado contra o Senhor, estava me sentindo mal, angustiado, devastado. Eu tinha um mês de convertido. E dentro do meu quarto eu fiz uma oração. Falei: Deus, o Senhor precisa falar comigo. O Senhor precisa falar ao meu coração. E eu lembro que eu e mais alguns irmãos, e fomos a uma reunião num lugar. Uma irmã muito usada por Deus estava nesse lugar. E no meio dessa reunião, Deus levantou um homem, um profeta, e começou a falar várias coisas para várias pessoas. E nada de Deus falar comigo. Até que chegou o final da reunião, e aquele homem andando no meio do salão, ele falou assim: olha, aqui já deixei toda a minha carga, tudo que eu tinha que falar, eu falei, tudo que eu tinha que... A carga do meu coração já disse nessa noite, eu não tenho mais nada para falar. Na hora que ele falou isso, eu abaixei a cabeça e falei: Jesus, o Senhor esqueceu de mim. Quando eu falei isso, aquele homem que estava indo em linha reta, ele olhou dentro dos meus olhos e apontou o dedo no meu rosto e falou assim: você pensou que eu ia esquecer de você? Assim diz o Senhor, eu tenho uma promessa na tua vida, não desanime. Eu só lembro do começo. Eu caí no chão, um pranto em lágrimas, e no final eu vi várias coisas, ele falando ao meu coração, dessas coisas das quais hoje eu estou vivendo. 20 anos depois, as promessas que eu recebi de Deus há 20 anos atrás, eu vivo hoje. E é possível que nessa noite você esteja aqui dessa forma, desanimado, sem perspectiva, sem sonhos, pensando em desistir. Mas eu quero te falar algo nessa noite. A palavra de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, a voz de Deus está aqui. E não tem desânimo, não tem cansaço. Deus, Ele te ama. Ele tem uma obra na sua vida. Não desista daquilo que Deus te chamou para ser. Aquela viúva estava num quadro terrível, solitária. Recentemente perdi o meu pai, 2 anos atrás, e sei o quanto é a dor de uma viúva ao conviver com a minha mãe. Choro todo dia, muitas lágrimas, muita saudade, muita dor, muita solidão. E por mais que nós abraçássemos, falássemos alguma coisa, o vazio da viuvez é devastador. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele é consolado. Aquele que tem
a palavra de Deus é consolado. E aquela mulher vivendo aquele quadro de calamidades dentro de uma nação caída, Deus envia um profeta ao encontro dela. Só que ao Deus enviar o profeta ao encontro dessa mulher, o profeta faz uma proposta que aos olhos humanos parecem injustas. Quantas coisas que para nós parecem injustas, mas a justiça de Deus não é como a nossa justiça. A morte de Jesus não parecia justa, mas foi necessário um justo morrer para nos justificar dos nossos pecados. Existem coisas que para nós é injusta. Quantas vezes eu me senti injustiçado, mas no final das contas, no final da história, eu fui entender tudo. Porque a proposta daquele profeta que desce faminto, provavelmente muito barbudo, cabeludo, e ela fala que ela não tinha nem o que comer. E ele chega para ela e faz o seguinte: mulher, faz a comida, mas primeiro dá para mim. Como isso parece justo aos nossos olhos? Como uma palavra como essa parece justa aos nossos olhos? Elias pede água, pede comida. Ela diz que só tinha o suficiente para ela e seu filho comer e morrer. E aí ele fala algo que não se diz para uma viúva pobre, que não tem nem o que comer. Primeiro dá para mim, depois faz para você. Nós podemos achar que Elias era um homem egoísta, mas ele estava ensinando um princípio básico e determinante no reino de Deus. Ele estava ensinando o valor das primícias, de você dar a Deus a primeira parte. A primeira parte do seu tempo, a primeira parte dos seus recursos, a primeira parte da sua vida, a primeira parte da sua família, a primeira parte do seu dia. Você dá a primeira parte com Deus, você libera, você dá um start de sobrenatural na tua vida. Você libera uma promessa sobre a tua vida. Você dá a primeira parte para Deus. Eu lembro que Abraão, aonde não existia nem primícias, quando Abraão encontra Melquisedeque, que é a figura do sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele tira a primeira parte dele e entrega aquele ao Melquisedeque. E Abraão, todos nós sabemos que abençoou as nações, foi um homem extremamente próspero. Abraão, ele é o pai das nações. Você dá a primeira parte para Deus, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos. Libera um start de bênção sobre a tua vida, um tempo sobrenatural sobre a tua vida. Temos diante de nós 3 histórias. A nação caída, que deveria ocupar o papel de protagonista das nações. Temos a história de um profeta que foi levantado num tempo oportuno de Deus. E temos a história dessa viúva que morava em Serepta, que significa crisol, lugar de refinar prata. Essa mulher ela morava numa região que geograficamente não fazia parte da terra prometida. Mas quem se importa? Deus olhou para aquela viúva e decidiu abençoar a vida daquela viúva. Mas queria ensinar uns princípios básicos para ela. No meio de 7 bilhões de pessoas, 6 continentes espalhados pelo mundo, Deus nos conhece individualmente. Deus conhece o nosso nome, conhece quem somos, conhece as nossas mais profundas necessidades. Enquanto eu me deparo com essa história, eu fiquei profundamente perplexo, reflexivo, porque no meio de uma nação corrompida, de centenas e milhares de pessoas, Deus olhou aquela viúva e decidiu mudar a história daquela viúva. No meio de centenas e milhares de brasileiros,
Deus olhou para você. Deus conhece as tuas mais íntimas necessidades, as suas mais íntimas dores e sofrimentos. Deus te conhece pelo nome. No meio dos problemas que nossa nação vem vivendo ao longo de décadas, Deus vê você. Ele conhece todas as suas necessidades. Jamais vai te abandonar. Porém, Ele vai moldar o teu coração. As lutas são como fogo que apura o ouro e como crisol que refina a prata. Às vezes pensamos que Deus nos abandonou, mas a Bíblia diz que ainda que o nosso pai e nossa mãe nos abandone, jamais Deus vai nos abandonar. E às vezes, como eu disse na palavra anterior sobre o silêncio de Deus, Deus se cala em meio ao nosso caos. Isso é real, isso é verdade. Me faz lembrar, eu como professor, tem alguns professores aqui, sabe do que eu estou falando? O professor ensina. E o aluno, ele vai pronta. Na hora da prova, o professor silencia. E o aluno vem perguntar, o professor diz que tem amnésia. Quantas vezes, é a hora mais maravilhosa de um professor. O aluno pronta. E na hora da prova, ele, professor, estou com dúvida. Eu faço aquela cara de paisagem e falo, não sei do que tu está falando. Eu quero te falar que muitas das vezes na prova Deus ele age assim com você. Você pergunta, Deus por quê? Deus aonde? Deus, não é justo? Deus, e Deus, no seu alto sublime trono, na seriedade da sua santidade, olha para nós e fala, filho, meu silêncio, ele modela o teu coração. As tuas crises, as tuas dores, os teus sofrimentos, eles servirão para transformar você. Porque, como eu falei na ministração anterior, Deus quer usar homens e mulheres que não se firam mais. Homens e mulheres que, por mais que sejam perseguidos, sofrem calúnias, acusações, perdas, eles não se ferem mais. Eles entenderam a plenitude da vontade de Deus. As noites escuras de solidão, as incertezas do dia seguinte, a escassez de alimento, o tempo de deserto era chegado ao fim para aquela viúva. Mas ao start da mudança, do ciclo na vida dela, era considerar a voz profética de Deus. Deus dizia para ela, me dá a primeira parte. Me dá a primeira parte do teu tempo, me dá a primeira parte da tua vida, me dá a primeira parte. Sabe o que me impressiona na história dessa viúva? É que ela nem crente ela era. Como eu falei, ela fazia parte de uma região que geograficamente não estavam dentro das promessas, mas ela considerou a voz de um homem, de um profeta, a voz de Deus. E ao considerar essa voz, um botão de bênção veio sobre a tua vida. E a vida dela foi profundamente transformada. Às vezes eu olho para a minha vida, para a minha história, e é impossível eu não me alegrar, é impossível eu não comemorar. Muitas pessoas, elas falam assim, poxa, Arthur, eu abri mão disso, eu abri mão daquilo, eu abri mão daquilo, outro. Eu falo, cara, eu não abri mão de nada. Eu era um drogado, não tinha nenhuma bicicleta, meia dúzia de bermuda, uma havaiana malhada, um tênis mais ou menos. Meu pai e minha mãe se esforçando para dar o melhor para mim,
me botando nas melhores escolas e eu simplesmente ignorando tudo. E um dia, esse amado Jesus, ele chegou e estendeu a mão para mim assim. Falou: você quer uma nova chance? Você quer uma oportunidade? Me obedece. Vem comigo. Em Cristo, eu só tive lucro. Em Cristo, só teve uma única vez que eu pensei em voltar atrás. Foi exatamente nesse dia que eu falei aqui para vocês. Nunca mais eu pensei em voltar atrás. Por mais desertos que eu tenha passado, por calamidades, mas Jesus me deu a vida eterna, me deu uma família maravilhosa, me deu amigos maravilhosos, me deu um filho maravilhoso, me deu uma esposa linda e maravilhosa, que ela está aqui. Te amo. Aprecie com moderação, está grávida. Glória a Deus. Aplauda de verdade, porque o Senhor reina. Aleluia. Graças a Deus, temos um filhote maravilhoso e agora temos mais uma herança para nós. E eu vou treinar eles para ser homens e mulheres de Deus. Se for mais uma menina, esposa de pastor. E se meu filho, eu falo, eu quero que meu filho seja missionário no Afeganistão, nos lugares mais escuros da terra, mas que ele seja um homem segundo o coração de Deus. Eu prefiro muito mais do que se meu filho for um juiz federal, mas ele não reconhecer Jesus como nosso Senhor, para mim não adianta de nada. Eu quero que meu filho seja um missionário, viva pela fé, mas que seja um homem segundo a vontade de Deus. Mas isso só aconteceu na minha vida, porque um dia eu ouvi essa voz profética que essa viúva ouviu. E aí, eu apertei o start da obediência e entrei por essa porta da graça, e hoje eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Quando eu falo do meu passado com vergonha, eu não gosto de falar do meu passado, eu tenho vergonha do meu passado. Eu não abri mão de nada no meu passado. Quem que eu era? Eu era um nada. Eu ia para o inferno. Mas a porta da graça veio sobre a minha vida, entrei por essa porta, hoje eu tenho uma vida eterna, tenho uma família, tenho muitos amigos, tenho irmãos, recebo a igreja na minha casa, tenho uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus para você. Eu preciso de mais o que nessa vida? Eu tenho tudo. Mas isso só foi possível porque um dia eu acreditei nessa voz maravilhosa de Deus. Aquela viúva, ela acreditou na profecia de Deus. Mas voltando aqui para a história da viúva, por mais que ela tenha vivido um tempo de milagre, que os seus celeiros se fartaram de azeite, de trigo, não faltou pão durante muitos e muitos tempos na sua vida, mas ainda assim ela não tinha se convertido. Cara, tem gente que Deus supre a pessoa e a pessoa não consegue tomar uma decisão real por Jesus. Vai vivendo de maneira religiosa como se nada fosse acontecer. Vem às reuniões ou não, frequenta os grupos caseiros ou não, mas não consegue virar a chave da sua vida. Eu vou te provar por que ela não tinha se convertido. Capítulo 17, versículo 17, acontece um fato que mudou a história daquela viúva. Versículo 17 diz assim: passando estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. O filho daquela mulher morreu. O filho daquela mulher solitária, viúva, morreu. Imagina, Deus tinha suprido as suas necessidades. O profeta estava agora morando na sua casa. Ela vai lá bater na porta do quarto do profeta. Que tenho eu contigo, homem de Deus?
Meu filho está lá morto. Perdi meu filho. Perdi minha herança. Perdi meu legado. Perdi meus sonhos. Perdi minha segurança. Mas o filho daquela mulher ressuscitou. Se ela ignorasse a voz profética, Elias seguiria o seu caminho, seu filho iria morrer, e junto dele, sua história, seu legado, sua herança, seu amparo, sua companhia. Imagina, ela já era viúva e ainda ficaria assim o seu único filho. Quantas coisas na nossa vida estão mortas. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas boas que Deus colocou no nosso coração. Pensa aí você. Mas infelizmente, por algumas escolhas, elas morrem. Há quem diga que o lugar mais rico da sociedade é o cemitério, porque lá estão enterrados empresas, sonhos, projetos, riquezas, que nunca vieram a acontecer. Querido, existem coisas que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, que nós precisamos considerar e levar fé. Existem sonhos reais de Deus que está dentro de você, que você precisa apertar o start, de dar a primeira parte para Deus. Porque o fato dela ter dado àquele profeta a primeira parte, aquele profeta habitou com ela. E ao fato dele ter habitado com ela, quando o filho dela morre, ela tinha um recurso do milagre. Ela tinha a oportunidade do milagre. E ela recorreu a isso. E quando a Bíblia fala que quando Elias recebe aquela mulher e vê o seu filho morto, talvez na consciência daquela mulher, os seus sonhos tinham acabado, tudo tinha acabado. Mas Jó capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9 diz assim: ainda que na terra envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. As águas estão aqui nessa noite. E por mais que os seus sonhos estejam mortos, adormecidos dentro de você, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Versículo 22. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida retornou ao menino, e ele viveu. Aí vem a conversão dela. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: olha, o teu filho está vivo. E a mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Deus proferida por tua boca é toda verdadeira. Ela só se converteu de verdade quando o filho dela ressuscitou. É possível que você tenha perdido tudo na tua vida. Seus filhos para as drogas, seu casamento, sua empresa quebrou, seus negócios, seu ministério você até desistiu. Mas existe uma palavra profética aqui nessa noite. Existe uma palavra que traz vida, que traz cura aqui nessa noite. Deus é um ser pessoal. Ele prova isso quando vai de encontro à viúva. Mas precisamos corresponder a esse chamado de Deus. Porque se aquela viúva não entendesse a voz profética, o profeta ia embora. O filho dela morreria, ela enterrava junto com ela os seus sonhos, seus projetos. Aquela mulher não precisava de um livro de autoajuda, aquela mulher não precisava de um vídeo no YouTube, ela precisava de um milagre. E o milagre estava na boca daquele profeta. Psicólogo é importante, a medicina é importante, elas cooperam em muito com a sociedade. Mas tem hora que só um milagre pode resolver a nossa vida. E o seu milagre
pode estar aqui hoje, nessa noite.